Bom dia, pessoal do meu YouTube. Hoje eu queria explicar para vocês alguma coisa sobre lógica básica, sobre o que é um argumento. Eu acho interessante a gente parar para pensar nessas coisas para conseguir interpretar melhor o que está acontecendo no mundo. Que se você não sabe usar lógica básica, você vai ficar meio tonto e perdido. Então, deixa eu dar umas definições que vai ajudar para entender o conteúdo que eu vou passar no futuro aqui sobre mídia e comunicação, mas é uma coisa mais voltada para teoria, sociologia e política e por aí vai. Então, eu vou ler aqui, porque senão vai ficar chato. O que é um argumento? É um conjunto de afirmações que uma afirmação, a conclusão, é apoiada por outras afirmações, a premissa. Sabe aquelas argumentozinho que você viu em algum lugar na escola? Se isso daqui é verdade, isso daqui é verdade, aí você pode concluir isso daqui. Esse é um argumento. Argumentos podem ser válidos, inválidos e... Como é que traduz sounded? Agora é uma pergunta muito... Por que o computador desligou, meu Deus do céu? Parece que é possível capeta. Sólido ou correto. Tá bom, só correto. E o argumento pode ser correto ou incorreto, mas um argumento que é válido não necessariamente precisa estar correto. Deixa eu explicar. Por exemplo, você pensa assim, todos os humanos são mortais, Sócrates é um humano, conclusão, Sócrates é mortal. Esse é um argumento válido e correto, porque as premissas estão certas. A premissa, todos os humanos são mortais, está correta, Sócrates é um humano, está correto, a menos que ele esteja falando de um cachorro que se chama Sócrates, mas não foi especificado, então todo mundo conhece quem Sócrates é, então está correto, Sócrates é humano. E a conclusão está correta porque está concordando com... A conclusão é válida, no caso. A premissa 1 e a premissa 2 são válidas, mesmo que estivessem errado. Por exemplo, se ele tivesse falado assim... todos os cachorros são répteis. Snoopy é um cachorro. Conclusão, Snoopy é um réptil. A gente sabe que está errado, porque a gente sabe que cachorros não são répteis. Mas, de acordo com a lógica dentro do argumento de se isso, então isso, eu posso concluir pelas premissas válidas do argumento, não significa que está correto, mas é válido. Se todos os cachorros são répteis e Snoopy é um cachorro, Snoopy é um réptil. Eu posso fazer essa conclusão, esse argumento é válido, mesmo que que as premissas estejam erradas. É aí que um monte de gente fica perdido na explicação da lógica, porque tem essas regrinhas, porque o que eles consideram um argumento é que as premissas, as condições, a conclusão tem que derivar dessas premissas. Você não pode concluir um negócio que não tem nada a ver com o que você está colocando como condições, entendeu? Se a conclusão vem das tuas premissas, das tuas hipóteses, então está correto, mesmo que as hipóteses estejam erradas. Eu achei tão interessante quando eu vi isso. É basicamente lógica básica, que eu estou fazendo uma classe que já acabei, na verdade, né? Acabou semana passada, a gente entregou o projeto final. Filosofia básica, basicamente, se chama X-Phil, em norueguês, em inglês também, eu acho, não sei. É uma matéria de filosofia para todos os cursos, basicamente. Não só para o meu de mídia e comunicação, não só para o pessoal que faz filosofia, tinha gente de comunicação, tinha gente de linguística, tinha biólogo, físico, mecatrônico, tinha de tudo lá, dos alunos. E eu podia escolher fazer essa matéria em inglês, é óbvio que eu escolhi, né? Porque eu não tenho paciência para conversar com os outros em norueguês. Enfim. Então, assim, um argumento, né, ele tem que ter as premissas, as condições, e a tua conclusão vai ter que derivar dessas premissas. Não importa se a premissa está certa, se a premissa está certa, a tua conclusão vai concordar com, seja lá o que esteja sendo falado. Se a premissa está errada, desde que a conclusão esteja concordando com a sua condição, o argumento é válido. Mas ele não é correto, ou não é, como é que fala? Sólido, né, em termos técnicos aqui. É tão confuso para mim porque em inglês é sounded, tipo, soa, soado, soa bem, mas é só correto mesmo. Então, e para ser um argumento sólido, as premissas, aí sim a premissa vai ter que ser correta. Se você falou todos os cachorros são répteis, não, tá errado. Então não é um argumento sólido, mas é válido, desde que a conclusão concorde. Eu achei tão interessante isso porque
Tu não para pra pensar nos detalhes da lógica. E é importante quando a gente tá prestando atenção em debates políticos ou em argumentos que estão sendo usados nos livros de história de biologia, você consegue começar a prestar atenção se realmente, peraí, eu posso concluir isso daquilo ali que a pessoa está falando, ou eu tenho que analisar as premissas dela e, na verdade, o argumento é válido, mas está incorreto. A gente começa a analisar esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, comecei a analisar esse tipo de coisa. E o que era outra coisa que eu ia falar? O professor explicou um negócio que quando a gente tinha que escrever 2 artigos, basicamente, de 1000 palavras, pelo menos, sobre um tópico lá de algum assunto do livro de filosofia, um autor que estava falando de alguma coisa. Tinha que explicar a teoria dele, eu tinha que explicar um pedaço lá do negócio, alguma coisa, tinha lá uma quest, né, para tu fazer um textinho de 1000 palavras, pelo menos. E aí tu tinha que usar argumentação, né, tu tinha que explicar o argumento do autor, ou tinha que criar um argumento teu baseado no do autor, alguma coisa assim. E o professor estava explicando um negócio que eu me liguei que eu estava fazendo errado o tempo todo, que era, quando eu vou fazer um argumento, o que eu faço? Eu leio geral, por exemplo, eu quero aprender sobre cérebros, eu quero ver se é verdade que o cérebro de autista ou de TDAH mostra no scan lá do raio-x das loucuras lá, que eu não sei o nome técnico em português. Em vez de falar assim, eu quero provar que essa conclusão aqui, o cérebro de uma pessoa com TDAH aparece no scan do raio-x lá, que não é raio-x, é outra coisa, mas eu não lembro o nome em português. Aí eu vou procurar argumentos ou premissas, né, condições que provariam que o meu argumento é correto e válido. Eu não fazia assim, eu não chegava, eu quero provar que isso aqui está certo, ou que está errado. Eu quero provar que isso aqui, eu falo assim, eu vou aprender sobre cérebros no geral, e daí eu vou concluir das informações totais, gerais, de tudo que eu li a respeito, se eu posso afirmar isso aqui. Eu fazia desse jeito. Aí o professor falou que, na verdade, quando você vai escrever alguma coisa que eles pedem para debater um argumento, alguma coisa assim, ou criar um argumento, você tem que começar pela conclusão. Eu não sei se eu faço confusão, porque tem tipos de argumentos, tem métodos dedutivos e indutivos, que eu vou fazer um vídeo só para isso daí. O jeito que eu faço, eu tô olhando a realidade e dali eu vou tirar uma conclusão. Eu não tô pensando, acho que isso daqui pode, eu quero ver se isso daqui é verdade. E aí, procurar informação a respeito. Eu faço do avesso, é por isso que eu demoro tanto. Mas eu falei, mas professor, se eu for procurar a resposta, não tá errado, porque a gente é martelado desde pequenina, não vai olhar no final do livro de matemática a resposta, que daí você não vai aprender, você tá roubando. Eu falei assim, mas isso não é roubar? Não é cheating? Porque eu tô querendo achar, vou só escolher as condições, as informações, vou fazer, que eles chamam, tipo, buffet, né? Vou escolher só as partes que corroboram com a minha conclusão, que eu quero que seja verdade. Isso tá errado, né? Como é que fala? Meu Deus do céu, eu não sei falar português, mas prejudice is biased. Não sei como fala bias em português. Tá entortado, tá enviesado, acho que é enviesado. Que eu vou enviesar a conclusão, o resultado da minha pesquisa, porque eu quero que isso aqui seja verdade. Daí a pessoa falou assim, não, você não vai pesquisar para ser verdade, você vai ter uma teoria, aí você vai pesquisar sobre se é verdade ou não. Talvez você vai acabar achando que, na verdade, não, tá incorreta a tua conclusão. E aí comecei a fazer desse jeito, e aí no outro trabalho de, basicamente, introdução ao jornalismo, vou chamar assim o nome da matéria, porque é basicamente isso, a introdução à mídia e comunicação, mas acaba sendo mais introdução ao jornalismo. Basicamente, a gente aprende como é que vai fazer pesquisa se alguém te der Puta merda. Eu odeio meu cérebro. Eu não sei falar mais português, essas coisas da universidade. Te deram um treco lá, para tu pesquisar, falar a respeito desse treco aqui. Te deram um tema, fale sobre isso. Eu não sou expert naquele assunto. Eu não sou biólogo, não sou sociólogo, não sou filósofo, não sou historiador, não sou porcaria nenhuma. Mas o jornalista, né?
Tem que se virar aos 30. Então, eu falo assim, fale a respeito disso aqui. O feminismo na Noruega relacionado aos esportes em 1980. Aí tu, puta merda. Tu recebe a conclusão. Tu vai ter que falar a respeito disso daqui. Aí a gente pensou, né? Acho que a conclusão é que existia, assim, machismo igual no resto do mundo, antigamente aqui na Noruega. Aí, durante a nossa pesquisa, lendo a respeito da história do esporte, relacionado com mulheres, com feminismo, blá, 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 a gente acabou concluindo que não, na verdade, a nossa conclusão está errada. Aí a gente teve que editar a conclusão e falar assim, na verdade, a gente acabou provando que era assim nos outros países, tipo Estados Unidos, mas não se aplicava aqui na Noruega. Aí a gente teve que ajustar a resposta da nossa pesquisa, a conclusão, na verdade, mas a gente começou pela conclusão, a gente tem que provar que isso daqui é verdade. Aí a gente foi fazer a pesquisa e a pesquisa acabou debunked, essa merda, que eu esqueci a palavra, debulhando. Ai, mano, eu não tenho uma paciência pra fazer essas coisas em português, tá vendo? Eu não sei as palavras nenhuma. O que é debunked agora? Meu Deus, que inferno. Peraí. Translate. Vamos do inglês para o português. Debunked. Desmascarado. Meu cu com essa palavra. Desmascarado. Foi provado que estava errado. Provou o contrário. Foi desprovado, vamos falar assim. Porque desmascarado não funciona em português essa tradução aí. Você entendeu o que eu quis dizer? A gente tinha essa teoria aqui e acabou provando que estava errada a conclusão. Aí a gente teve que adaptar de acordo com nossos estudos. E na minha cabeça, isso era errado. Eu ia fazer uma pesquisa pensando em provar a conclusão, mas acontece que não é para mim provar certo ou errado. Eu não vou pesquisar informações para provar certo ou errado. Eu vou pesquisar no geral e as informações que eu vou pesquisar vai acabar confirmando ou desmascarando. Que merda, velho. Pelo amor de Deus, vocês que é do campo da academia da ciência no Brasil, termo técnico, debunked, bias, pelo amor de qualquer coisa, escreve esse comentário. Então, essas aulas de filosofia básica, o currículo, a grade curricular da universidade, do curso que eu tô fazendo, mídia e comunicação, é realmente muito aplicado. Porque eu tive essa aula extra de filosofia e todo mundo tava tipo, isso é só perfumaria, só tem que fazer porque tá na grade. Me ajudou a entender como é que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo de errado nas pesquisas que eu tinha que fazer, porque nas outras matérias tudo tinha pesquisa desse mesmo estilo, eu te dava um tema, tu tinha que correr atrás sobre a informação do tema e escrever alguma coisa a respeito daquilo, e tu não é expert, tu não sabe nada daquilo, às vezes tu escutou aquilo pela primeira vez na tua vida, e pode ser um tema sobre medicina, pode ser um tema sobre biologia, política. Você vai ser um jornalista, você vai ter que dar um jeito de descobrir como falar a respeito daquilo e você tem que falar alguma coisa que seja correta. Os seus argumentos não adianta ser somente válidos, eles também têm que estar corretos. Então, essas definiçõezinhas assim fizeram bastante diferença no meu dia a dia, eu vou falar assim, porque tu começa a prestar atenção no que os políticos estão falando, na narrativa deles, o que eles estão falando a respeito. Tu começa a prestar atenção que aquele cara ali está usando um argumento que é válido, mas está incorreto. Tu começa a questionar mais, tu começa a pescar as pegadinhas, sem vergonhice. Então, eu acho muito interessante, muito prático. E eu só queria compartilhar com vocês esse aprendizado. Eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá todo em guiaca, meio molhado, meio seco. Desculpe, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, rapidinho mesmo, eu só queria explicar isso porque eu vou acabar falando sobre lógica ou explicando argumentos de sociólogos, de teoristas de mídia ou análise de mídia, do texto da mídia em geral aqui nesse canal. Eu vou acabar falando sobre isso em algum momento, que eu ainda estou preparando os textos desses vídeos, a pesquisa, porque olha só, agora eu sei como fazer pesquisa do jeito inverso, não tá errado, eu tava só pensando errado. Eu não tenho que procurar a resposta que eu quero, eu tenho que procurar a resposta que a gente vai ver se é verdade, valida ou não valida. Inválido, debunked, talvez, sei lá. Tchau.